Todos conhecemos o grande feito de Davi, filho de Jessé, pois lemos ou ouvimos sobre a batalha entre ele e o gigante filisteu, Golias, e como esse pastor de ovelhas se tornou rei. Porém, muitos deixam de notar que após esse fato, a ascensão desse homem ao trono de Israel demorou vários anos, e muitas provações enfrentou o escolhido de Deus em sua caminhada. Após várias vitórias conquistadas, Davi se viu uma situação complicada, pois Saul, rei de Israel, buscava ocasião para pôr fim à vida dele. Por conta disso, Davi fugiu da face do rei e peregrinou por terras estrangeiras até se achar na caverna de Adulã, no território de Judá, um local cujo nome remete à ideia de refúgio. Lá, ele se reuniu com sua família, pois eles haviam ouvido que Davi tinha se retirado do território de Aquis, rei de Gade, e retornado às terras de Judá. Enquanto estava nessa caverna, segundo a passagem de 1 Samuel, capítulo 22, em versículo 2, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Nessa mesma passagem, lemos que Davi se foi para Mispa, terra dos Moabitas, descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Na caverna de Adulã, Davi compôs alguns salmos, como os salmos 57 e 142, deixando claro que o refúgio dele não se encontrava naquela caverna, mas sim no Senhor. Durante esse tempo, o futuro rei ajuntou mais guerreiros e enfrentou várias batalhas, lutando contra os filisteus, os moabitas e amalequitas, até a morte do rei Saul pelas mãos dos filisteus. Mais adiante, no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15, é relatado sobre os valentes de Davi. Esses homens eram chefes dos heróis que o rei Davi tinha e que o apoiaram em vários passos de sua trajetória, até ele ascender ao posto de rei de Israel. Eles são divididos em dois grupos, os chamados 3, que possuía os 3 mais promissores guerreiros, e os 30, que chegou a integrar cerca de 37 homens, embora não esteja claro se entre eles alguns morreram em batalha e foram substituídos, assim sendo relatado em número superior ou não. Em todo caso, vamos ver um pouco sobre os feitos de alguns deles. Primeiro sobre os feitos dos que compunham o primeiro grupo. Em primeiro lugar, temos Josebe-Basebete. Esse provavelmente foi o principal valente de Davi. Ele era o cabeça do grupo intitulado Os Três. Josebe, também chamado de Jazobeão, era filho de Tacmoni e um dos principais comandantes entre os 600 homens que Davi ajuntou após os 400 que o encontraram na caverna de Adulã. Conta-se que Josebe lutou em uma batalha e com sua lança feriu mortalmente 300 inimigos, vencendo o combate. Eleazar. Após Jazobeão, havia Eleazar, filho de Dodô. Conta-se que ele estava com Davi quando os filisteus se ajuntaram em Pas-damim e o povo fugia perante eles. Eleazar auxiliou na defesa do campo, que estava cheio de cevada, ferindo os filisteus com sua espada, até que sua mão se cansou de tal forma que ficou apegada à espada, provavelmente com cãibra. O povo de Israel que fugia voltou atrás somente para recolher o despojo, e o Senhor promoveu um grande livramento naquele dia. Samá. Por fim temos Samá, filho de Agé, também chamado de Samote ou Samute. Quando os filisteus se reuniram em um grande exército, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, ele corajosamente se pôs no meio da terra e a defendeu, e também operou Deus um grande livramento para Israel naquele dia. Em seguida, temos os feitos de alguns integrantes dos 30. Um grupo de 3 homens desceu a Davi na época em que ele estava na caverna de Adulã. Em um determinado momento, os filisteus acamparam próximos a Belém, e Davi desejou beber a água do poço de Belém. Então, para atender ao desejo, os 3 invadiram o arraial inimigo, e tiraram a água do poço e voltaram a Davi. O futuro rei não bebeu da água, mas a derramou perante o Senhor e disse: "Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com suas vidas, pois, com perigo de suas vidas, a trouxeram." Abissai. Abissai era o irmão de Joabe, que era o general de Davi. Esse homem foi chefe de um grupo de 3, sendo o mais poderoso entre eles por seus feitos. Lutou em uma batalha contra 300 inimigos e os feriu, porém ele não foi tão famoso quanto os integrantes do grupo dos 3. Benaia. Em seguida temos Benaia, filho de Joiada. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe. Lutou contra um leão dentro de uma cova durante a época em que caía neve. Outro feito impressionante foi a luta contra um gigante egípcio, apenas com uma vara. Com ela, Benaia tomou a lança que o inimigo carregava e o feriu. Esse guerreiro se tornou general no lugar de Joabe, após feri-lo por ordem de Salomão, filho de Davi. E feriu também a Adonias, outro filho do monarca, que havia tentado se declarar rei. Ele esteve
esteve próximo ao leito de Davi em sua velhice, e foi leal até o último suspiro do filho de Jessé, tornando-se também leal a Salomão. Azael, assim como Abissai, foi irmão de Joabe, era filho de Zeruia, irmã de Davi, portanto, ele era sobrinho do futuro rei. Azael se tornou um dos grandes comandantes de seu tio, era conhecido por conta de sua coragem e agilidade nas batalhas, porém um pouco imprudente também. Ele ganhou notoriedade após a morte do rei Saul, pois houve uma disputa entre os apoiadores de Davi e a casa do antigo rei. Abner, que era o comandante de Saul, optou por apoiar um dos descendentes do rei, Isbosete, iniciando uma guerra contra os apoiadores de Davi. Neste conflito, Azael comandou uma grande força ao lado de seus irmãos contra Isbosete. Todavia, por ser ligeiro, ele notou que Abner fugia da batalha, devido à iminente derrota, e o perseguiu. Abner aconselhou Azael a retornar por 2 vezes, porém, como ele de forma imprudente não o ouviu, Abner o abateu durante uma luta. Assim, o ex-comandante de Saul obteve uma vitória e uma dívida, que logo seria cobrada por Joabe e seu outro irmão Abissai. Urias. A última menção é Urias, o Heteu, também estava entre os valentes de Davi. Urias foi fiel a Davi até o último suspiro, porém foi traído por seu rei por conta do adultério com Batseba, sua mulher. O rei Davi ordenou a Joabe que colocasse Urias na parte mais perigosa da batalha, durante o cerco a Ramá, e o general assim o fez. Os inimigos de Israel feriram a Urias e alguns outros sob o comando de Joabe naquela batalha. Contudo, o Senhor se desagradou das ações do rei e enviou-lhe o profeta Natã para repreendê-lo por seu ato. Todos os relatos mencionados e um pouco mais podem ser encontrados nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, além dos salmos escritos por Davi.